Oi, Juju, boa noite. Toda descabelada. Oi. Boa noite, meninas, TDAHzinhas. Sejam bem-vindas. Oi, Luísa, Débora, Olene, a Márcia. Boa noite, meninas. Vocês estão me vendo bem? O som está bom, a conexão está boa. Boa noite, Márcia. Mais uma live na terça-feira. Que todas nós estamos em casa. Temos o privilégio de estarmos em casa, de podermos estar em casa seguros, nos isolando, graças a Deus. Vamos aproveitar esses momentos em que realmente podemos cuidar de nós, cuidar das pessoas que a gente ama e tirar esses momentos para aprender, para nos informarmos, para vocês se informarem sobre o TDAH. Oi, Daniel, boa noite, TDAHzinho, tudo bem? Seja bem-vindo, Daniel, boa noite para você. Pessoal, todo mundo sabe aqui, quando entra no meu Instagram, a minha comunicação ela é voltada para as mulheres. Lógico que quem trabalha com marketing, quem tem uma noção disso, sabe que a gente precisa definir uma persona, precisa definir para quem eu quero realmente me dirigir. E eu acabei, quem não me conhece, ainda mais o Daniel que entrou agora, né, o homem, tem o Peterson também. O fato de eu me comunicar falando no feminino, falando, né, diretamente para as mulheres, para as minhas TDAHzinhas, gente, isso não invalida a informação a respeito do TDAH, de forma alguma. Lógico que existem certas particularidades, existem sim certas diferenças quando a gente fala sobre o déficit de atenção. O que causa o déficit de atenção no homem e o que causa na mulher, não é que as características, os critérios relacionados ao déficit de atenção vão ser diferentes. Não. Existem 3 apresentações: o predominantemente desatento, o predominantemente hiperativo impulsivo e o combinado. A apresentação combinada quer dizer, tem as 2 características. Tanto os homens quanto as mulheres têm as características comuns do TDAH. O que muda é exatamente o que acontece na vida de uma mulher que tem TDAH quando surge, né, porque é hereditário, então ela tem desde criança, como o menino tem desde pequeno. O decorrer desse trajeto, esse longo percurso, ela é menina, ela é adolescente, ela é uma jovem, quando chega na fase adulta, o que acontece? O impacto que tem o TDAH na vida de uma mulher adulta e também na vida de um homem. Agora, isso não quer dizer que vocês não tenham as mesmas características, as mesmas dificuldades, os desafios relacionados às funções executivas. Oi, Thaís, querida, boa noite. A dificuldade em se organizar, a dificuldade em planejar, a dificuldade em gerenciar o tempo, em lidar com as emoções, em lidar com as questões de tomar decisões. Tudo isso, tanto os homens quanto as mulheres têm os mesmos desafios, os mesmos problemas surgem, só que de formas variadas e de intensidades também diferenciadas. Então, os meninos TDAHzinhos que quiserem ficar, continuam, por favor, fiquem, porque vocês vão aprender de qualquer maneira. É importante que vocês conheçam a respeito das características, de como se apresenta, as comorbidades. Tudo isso é muito comum na vida de um TDAH, seja homem ou seja mulher. O Daniel perguntou aqui por que os medicamentos são tão caros. O Peterson falou, simpatia te define. Obrigada, Peterson. Daniel,
eu sinceramente não sei te responder. O porquê que é caro? Eu acredito. Eu ainda nem vi na caixa, tipo, a Tamara, minha filha, toma o Venvanse. Depois eu vou até ver, até te respondo. Eu não sei se o Venvanse vem como remédio importado. E se ele vier como remédio importado, eu acredito que, claro, seja por isso. Não existe outra explicação. Porque o Venvanse, se eu não me engano, ele não é fabricado no Brasil, pelo laboratório. Então depois eu vou checar. Ou se a Juliana quiser pesquisar. Eu acho que é porque é tarja preta. A minha filha está aqui presente, ela falou que acha que é porque é tarja preta, mas são especulações. Eu vou pesquisar isso, até vendo a parte realmente médica, científica, para ver qual vai ser a resposta, tá bom, Daniel? Aí depois eu te falo. Então, gente, hoje o Peterson falou: sou extremamente desorganizado, o oposto da minha esposa. Ela é extremamente certinha, organizada. Então, Peterson, vou te dar já uma dica. É muito importante, todos vocês, sejam homens ou mulheres, que entendam que a desorganização é uma questão relacionada à função executiva. Vocês têm dificuldades para se organizar. Isso é um fato, não é preguiça. Vocês olham para aquela bagunça, vocês olham para aquela montanha de papéis que vocês têm em cima da mesa, aquela pilha de roupas que vocês colocam em cima da cadeira, e vocês literalmente não sabem o que fazer com essas coisas. Esse é o comportamento de vocês geralmente, é habitual, geralmente. Vocês olham aquilo, caramba, tem muita roupa na cadeira, ou então, nossa, quanto papel em cima da minha mesa de trabalho, o que eu faço com isso? Não sei. Então, como vocês não sabem fazer, o que fazer e como fazer, não é que vocês não queiram fazer, vocês querem sim ter um ambiente organizado, vocês querem organizar os papéis de vocês, as roupas, vocês querem dar conta de tudo, mas o problema de vocês é como fazer. Então eu vou dar uma dica para você, Peterson. Quando você se deparar com algo que esteja te incomodando, você tem que levar as suas questões relacionadas ao TDAH em consideração. Quais são? O foco, o quanto você aguenta prestar atenção naquilo, o período, o tempo que você tem. Eu consigo focar por 30 minutos nisso aqui, eu aguento 1 hora fazendo algo que, uma tarefa doméstica, é entediante, organizar muitas vezes é chato mesmo. Então você tem que buscar maneiras de tornar isso interessante para o seu cérebro despejar dopamina, que aí você vai ficar feliz, você vai querer organizar o quarto inteiro. Então, primeiro buscar o período de tempo que você tem, qual é o melhor tempo que você poderia fazer. 30 minutos, 1 hora, não, Cintia, eu só aguento 15 minutos. Tudo bem, comece com 15 minutos. E quebre tudo que você for organizar em pequenas etapas. Não queira fazer tudo de uma vez, que isso é um hábito que vocês fazem com frequência. Vou organizar o meu armário. Aí elas tiram tudo do armário, espalham tudo no chão, espalham tudo em cima da cama. Aí passa 15 minutos, você começa a pegar o celular porque você está se distraindo. E é muito mais interessante você olhar o seu celular, porque tem coisas mais interessantes. Aí o que você faz? Você literalmente abandona aquela coisa chata que é organizar. E mais uma vez, você procrastina. Então, como você já percebeu que você não pode se distrair, o que você vai fazer? Esqueça o seu celular, tira ele do ambiente, coloca um reloginho para gritar no seu ouvido 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Estabeleça um período de tempo para trabalhar e ataque uma pequena área. Conseguiu fazer? Eu aguento mais. Dá um break, 5 minutos, 10 minutos e volta. De preferência, Peterson, o Peterson já falou bem isso, eleja uma companhia. Isso é uma estratégia muito boa. Eleja uma companhia para você tê-la como... É como se fosse um suporte para você, porque ela vai lhe manter motivado a fazer o que você precisa fazer naquele momento, vai fazer com que você não se desvie do seu caminho e vai te dar o suporte físico mesmo. Não é que ela a pessoa vai fazer por você o que você precisa fazer,
mas ela funciona como uma pressão para você terminar aquilo que você precisa terminar, ok? Se a técnica Pomodoro ajuda, com certeza, Daniel. Se você já trabalha com ela, é uma técnica muito boa para qualquer tipo de projeto que você tem, que você queira quebrar por etapas. Então, pode usar, que é muito boa mesmo. É muito importante o cérebro que tem a TDAH, o cérebro do TDAH, não se sobrecarregar mentalmente. Por isso que é muito mais produtivo você fazer em pequenas etapas qualquer projeto que você tenha de trabalho, de organização, você quebrar em etapas menores, porque você não vai se esgotar, você não vai se distrair, você não vai perder o foco, você não vai abandonar. Isso vai fazer com que você comece e termine. Isso é um desafio enorme para vocês. Vocês começarem aquilo que vocês precisam fazer e terminarem. Então, daí a importância de ter um curto período de tempo, porque é muito mais fácil vocês cumprirem com um período curto de tempo, a estipularem, vou trabalhar aqui durante 3 horas. Vocês começam a se distrair, porque o cérebro de vocês começa a desviar a atenção. Então, utilize a técnica Pomodoro, que é muito boa. Então, meus queridos TDAHzinhos, minhas queridas TDAHzinhas, estou iniciando agora a live com o tema da noite, que é Você não é a soma dos desafios do seu TDAH. Sejam muito bem-vindos, muito feliz que vocês estejam aqui nessa live de hoje, de terça-feira. Eu espero que vocês aproveitem, peguem um caderninho para fazerem as suas anotações, para retirarem os insights que vocês acham que sejam importantes para vocês pegarem as dicas que eu coloco realmente para que vocês possam funcionar de uma maneira melhor. Então, sempre antes da live, já mantenha um caderno para as lives, para que vocês façam as suas anotações, ok? Então, você não é a soma dos desafios do seu TDAH. Então, o que eu quero dizer com isso, gente? É inegável que dificilmente, em qualquer área da vida, as mulheres elas não tenham feito grandes avanços na vida. Só que quando a gente fala em diagnosticar e tratar o TDAH tratar e diagnosticar o TDAH na mulher, ainda falta muito chão. Por quê? Porque o TDAH, todas as pesquisas relacionadas ao déficit de atenção, elas foram pesquisas feitas com os meninos, porque até um tempo atrás, muitas pessoas acreditavam, muitos médicos, os cientistas acreditavam que o TDAH não existia na mulher, que era realmente só possível nos meninos. Por quê? Porque geralmente quando a criança já está na fase escolar, ela está na escola, é muito mais perceptível a hiperatividade, porque é aquele garoto inquieto, aquele garoto agitado, que está na sala, que não para, que briga, que vai ali, vai para cá, fica se mexendo, do que a menina que tem TDAH, mas que fica quietinha, fica sentadinha, ela é aquela menina sonhadora, que olha para o céu, vê a nuvem passar, vê a abelhinha passar, e ela se distrai, ela realmente sai de cena, mas ela não tem aquela agitação. Isso não quer dizer que não existam meninas que tenham essa agitação. Tem sim. Mas a característica principal, quando você lê a respeito do déficit de atenção nas meninas, como aparece, é exatamente aquela menina quieta, sonhadora. E a Tamara, minha filha, ela foi muito assim. E ela tinha uma característica que tem até hoje, que era extremamente falante. Ela falava muito desde o jardim de infância. Então, ela parava de fazer as coisas que ela precisava fazer, os desenhos, os trabalhos, para o quê? Para conversar. Aí sempre vinha um caderninho dela, Tamara fala demais, Tamara não para de falar. Então, isso é uma característica muito comum nas meninas. E apesar das melhorias no diagnóstico e tratamento do TDAH, alguns profissionais ainda cultivam realmente a crença de que o transtorno, que o déficit de atenção, é algo que afete principalmente os meninos e homens. E, consequentemente, quais são as consequências disso? As mulheres com TDAH, elas são mais propensas que o homem
a não serem diagnosticadas ou diagnosticadas incorretamente e menos propensas a receber um tratamento adequado. Então, é muito comum, até na literatura, quando a gente fala realmente sobre a questão do déficit de atenção na mulher, as comorbidades, elas ficam muito mais visíveis quando a mulher chega na fase adulta, porque ela não entende por que ela não consegue se organizar. Por que eu sou assim, gente? Por que eu não me organizo? Por que eu não consigo fazer um planejamento? Eu não consigo fazer um planejamento das minhas coisas, eu não consigo elaborar o que eu preciso comer, a minha lista de mantimentos. Ela realmente se perde, ela entrega os trabalhos, né, com atraso, ela fala muito. Então, todas essas características, ela não entende por que ela tem esse tipo de comportamento. E ela sempre se vê diferente, porque essa comparação, lógico, vivemos no mundo, vivemos numa sociedade onde a comparação existe. E você acaba realmente olhando para o outro, olhando para o outro e fala, caramba, eu não faço as coisas dessa forma. Por que aquela pessoa faz dessa forma e eu não faço? Então, por que essa coisa é tão simples para ela, para ele, e para mim é uma coisa super complicada? Eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer. E nisso as comorbidades vão surgindo, seja a ansiedade, seja a depressão, e chega um ponto em que tudo isso fica tão insuportável para a mulher que ela vai, lógico, em busca de ajuda. E quando ela chega, geralmente ela busca um psiquiatra para tratar da ansiedade e da depressão. O que o psiquiatra foca? Ele vai focar na ansiedade e na depressão. Só que ele não consegue perceber os outros fatores que estão por trás dessas duas comorbidades e dá remédio para ansiedade, dá remédio para depressão e não trata o TDAH. Essa mulher, ela passa anos se medicando erroneamente, só que ela continua tendo os mesmos desafios. Ela continua tendo os mesmos desafios que ela sempre teve desde criança. A dificuldade em se organizar, em se planejar, em iniciar tarefas e manter essa tarefa, em tomar decisões, em gerenciar as emoções. E isso vai aumentando até realmente ela chegar num ponto em que ela descobre que ela tem o déficit de atenção. Então, isso faz sentido para você de que você chegou numa fase da sua adulta, porque não é de cara que a mulher chega no consultório, você tem déficit de atenção. Isso, infelizmente, é muito difícil. O Daniel colocou assim, TDAH deveria ser mais falado, sendo que quase 8% da população tem. Com certeza, Daniel, e é exatamente essa é a minha missão de estar aqui, é falar, é informar, é educar sobre o déficit de atenção, até porque as minhas clientes, a maioria relatou que tem o déficit de atenção. Eu tenho uma filha com déficit de atenção, eu tenho um marido com déficit de atenção e eu tenho a Juliana que trabalha comigo, que também tem déficit de atenção. Então, eu estou cercada e vejo o quanto realmente não existe informação, isso não é veiculado, isso não é falado abertamente, é de uma maneira muito tímida, muito precária, né? Assim, é muito pouquinho e realmente é complicado. Então, o meu papel é exatamente levar às pessoas o que é o TDAH, seja para uma pessoa que tem TDAH, seja para uma pessoa que desconfie que tem o TDAH ou alguém que já convive com alguém que tenha TDAH. O meu papel é exatamente esse, Daniel. Então, eu peço sempre para vocês me divulgarem, vocês me compartilharem, porque existem muitas pessoas que precisam entender o que é o TDAH e não sabem o que é. Alice, Juju está respondendo. Então, gente, você que foi diagnosticada com TDAH na fase adulta, já sabe que você sempre teve TDAH. Você não sabe? É exatamente pelas características que eu falei. Você sempre se viu diferente. Você nunca entendeu o porquê você fazia as coisas da maneira que você fazia e ainda faz. Muitas vezes você não entende
Por que que eu não consigo fazer de determinada forma? Por que que eu começo uma coisa e eu não termino? Eu começo a ler um livro e não termino? Eu começo a organizar o armário e não termino? Tudo isso, o déficit de atenção, ele explica muito dos comportamentos. Ele não é uma desculpa para a sua mudança, mas ele explica realmente muita coisa das dificuldades que todas vocês enfrentam. Então, provavelmente você já sabe que é genético e que desde menina você se esforçou muito para ser como as outras meninas. Vocês se esforçam muito, ainda hoje eu ouço esse tipo de relato que vocês querem ser normais. E quando vocês falam isso, que eu quero ser normal, é como se fosse uma facada no meu peito. Por quê? Porque o déficit de atenção, meus amores, não é uma doença. Ele não tem cura, ele é um transtorno, ele, como todo transtorno, ele tem realmente um impacto na vida de uma pessoa, seja homem ou mulher, mas não é uma doença. É um transtorno neuroquímico, é a falta de uma substância química no cérebro que impacta exatamente no córtex pré-frontal, aonde estão as funções executivas. E tudo daí deriva exatamente os desafios que vocês enfrentam. Então, querer ser curada, querer ser normal, é exatamente vocês não se aceitarem. Então, muitas vezes, a pessoa nem busca um diagnóstico, não busca um tratamento porque ela não aceita. Por que que ela não aceita? Exatamente pela falta de informação, pela ignorância das pessoas em acharem que o déficit de atenção é um problema, é uma doença, ou então é uma falta apenas é um mau comportamento da pessoa, porque basta ela se esforçar, basta ela querer, e a coisa não é assim. Então, é uma coisa estigmatizada. Vocês são muito rotulados, e vocês sofrem com isso. A medicação ajuda a terapia a ser mais eficaz para um dia não precisar mais usar a medicação? Então, Daniel, o tratamento do déficit de atenção é um tratamento multimodal. Sim, o medicamento ele ajuda muito na vida da pessoa. E é importante dar chance, sim. Quando você está medicado e faz a terapia, claro que a sua compreensão, porque você precisa mudar os seus hábitos, os seus comportamentos, os seus pensamentos, o remédio ele tem um efeito exatamente para minimizar os sintomas. Então, a sua resposta às mudanças que você precisa implementar, seja nos seus hábitos, nos seus comportamentos e pensamentos, ela vai ser muito mais eficiente. Com certeza vai te ajudar muito mais. Agora, a questão de você deixar de usar o medicamento, isso é com o uso, não vai ser da noite para o dia, Daniel, porque ninguém muda da noite para o dia. Mudar é difícil. E quando a gente fala de mudar de hábitos, mudança de hábitos, de comportamentos, é mais difícil ainda. Então, eu sempre falo, a Thaís está aí, minha querida, ela falando do meu processo de coaching, agradeço, Thaís, meu amor, que quando vocês entram nesse processo de transformação após um diagnóstico do TDAH, é uma longa jornada que vocês vão trilhar. É uma mudança muito longa, em que vocês acreditam que vocês vão mudar tudo de uma tacada só, que é o padrão de comportamento de vocês. Não, eu vou mudar em tudo. E não é assim, é uma coisa de cada vez. Parar de fumar não é difícil? Parar de comer besteira não é difícil? Parar de... Como é que se fala? Você se exercitar regularmente não é difícil? Nós estamos falando de mudanças de hábitos. Então, implementar um novo hábito é difícil. Exige um esforço fenomenal. E para vocês que têm TDAH, é muito maior esse esforço, a vontade de realmente você querer investir em energia, em tempo para essa mudança vai ser muito maior. Por quê? Porque você já tem um lado comprometido com as funções executivas. Então, é diferente de uma pessoa que não tenha esse comprometimento com as funções executivas. Então, se organizar vai ser mais fácil,
planejar algo vai ser mais fácil do que para vocês que já têm essas dificuldades. Então, mudar hábitos é uma coisa de cada vez e precisa se exercitar muito nesse hábito até você tornar isso automático. Então, é um processo realmente de transformação lento, é gradual e é uma coisa holística, onde você precisa mexer todas as áreas da sua vida. Então, como muitas garotas com TDAH, com certeza você cresceu pensando nos opostos. Em que momentos você era inteligente ou burra, em que você era organizada e totalmente bagunceira, uma hora você ficava triste, outra hora você estava legal, uma hora você é boa, você é má. Talvez um dia você já tenha se sentido forte e confiante, mas no dia seguinte você se sentiu massacrada por tantas coisas, se sentiu sobrecarregada e até paralisada pelos seus sintomas de TDAH e os pensamentos negativos. Isso é muito comum de acontecer na vida de uma pessoa com TDAH. E talvez você ainda se sinta assim. E esse comportamento, onde você parece estar sempre mudando as suas perspectivas e tendo um humor flutuante, não são exclusivos de um cérebro com TDAH. Todos nós temos esses períodos onde adotamos um pensamento irracional e em outro temos um pensamento com total momento de clareza. Às vezes, gritamos com uma pessoa que amamos e nos sentimos mal. Mas podemos ser gentis com um estranho. A gente mal conhece aquela pessoa e muda totalmente e trata muito bem. Vocês são diferentes em momentos diferentes, mesmo no decorrer de um único dia. Você já percebeu isso em você, essa oscilação de humor, essa oscilação emocional que parece assim que você se transforma em várias pessoas ao mesmo tempo? Tá aqui, né? Piora muito quando seus pais afirmam mais ainda que você não é inteligente. Olha, Daniel, eu fico tão triste. Eu já ouvi tantos relatos tristes das pessoas me falando, né? Quando começam a me seguir no Instagram e descobrem, né? Se identificam com as coisas que eu escrevo, com as coisas que eu falo. Fala, Cíntia, será que eu tenho TDAH? E se você desconfia que tem TDAH, por favor, vá em busca do diagnóstico, porque isso é muito importante. Eu acredito, sabe, Daniel, que os pais, eles sempre querem o melhor da gente. Claro, a gente não pode dizer que não tem pais que não querem, porque tem. Existem os narcisistas perversos que realmente não vão querer o nosso bem e vão agir de uma maneira totalmente disfuncional. Mas, muitas vezes, a pessoa interpreta um comportamento porque desconhece. Daí a importância, tipo se você já tem um diagnóstico com TDAH, explicar para os seus pais como é que funciona um cérebro com TDAH, quais são as características que se apresentam no comportamento de uma pessoa que tem TDAH. Somente, Daniel, através da informação, educando as pessoas que convivem conosco, que nós vamos derrubar esse tipo de pensamento, acabar com os rótulos, acabar com os estigmas, acabar com a ignorância. E uma vez que as pessoas entendam que é apenas um cérebro que pensa de uma maneira diferente, as coisas lá na frente, um dia, fluirão muito melhor. Então, como eu acabei de dizer, esses altos e baixos no humor, essa maneira de se comportar dubiamente, como vocês exercessem dois papéis, isso é normal no ser humano. Então, o cérebro com TDAH, essas inconsistências, muitas vezes deixam a pessoa perturbada e confusa. E por que isso acontece? Por que vocês são consistentemente inconsistentes? Porque o cérebro do TDAH, ele tende a pensar em termos de polaridades drásticas. O que significa isso? É exatamente esse comportamento. Uma hora você está motivada, outra hora você está totalmente desmotivado. Uma hora você entra em ação, outra hora você está numa total preguiça. Uma hora você está criativa versus entediada.
organizada versus bagunceira. É como se o seu cérebro sentisse que devesse escolher algum lado. Mas como você está sempre mudando e vacilando, essa tendência psicológica mantém você cambaleando dia após dia. E na maioria do tempo, reagindo, ao invés de desenvolver pensamentos e ações com reais intenções. E qual é a boa notícia de tudo isso? A boa notícia é que é possível, sim, você ser mais intencional nos seus pensamentos e ações e permitir que você tenha uma visão do mundo não no pensamento preto e branco, mas você enxergar os tons de cinza que estão à sua volta. Isso é muito interessante, esse comportamento. Esse comportamento extremista que geralmente vocês adotam, que é exatamente em função do cérebro de vocês. Oi, Marisa, seja bem-vinda. Esse comportamento extremista que vocês têm, que é exatamente esse ou tudo ou nada, ou 8 ou 80. Então, isso... Abri a janela. Isso se reflete na vida de vocês da seguinte forma. Vocês olham a bagunça. Aí vocês olham assim, gente, eu vou organizar. Na cabeça de vocês, o meio termo realmente não existe. Então, vocês falam assim, ou eu organizo tudo, ou eu não organizo nada. Então, eu tiro tudo do armário, tiro tudo do quarto, vou organizar tudo em 6 horas, ou vocês deixam a bagunça ficar por semanas. Literalmente, vocês não conseguem ver o meio termo, que vocês podem fazer por etapas. E é exatamente esse processo que vocês adotam em fazer as coisas que deixam vocês em apuros. Entendeu? Então, vamos aprender a substituir esse padrão de pensamento do TDAH, do tipo tudo ou nada. Vamos parar com isso? Então, vamos lá, gente. Daí que entra o caderninho. Então, é muito importante... Quando a gente fala assim, eu vou curar isso, né? Cura significa restaurar a totalidade. O que significa? Que você precisa ser capaz de manter tudo que você é em uma imagem que você vai abraçar um conjunto onde você tem várias características. Então, não é que você vai se concentrar apenas nos seus desafios ou apenas nos seus pontos fortes. Vocês pararem realmente de trabalharem com as polaridades, parem de trabalhar dessa maneira. Então, quando você enfatiza demais num aspecto seu, né, seja no aspecto negativo ou positivo, você acaba descartando o resto. E isso realmente acaba lhe dando graves prejuízos. Por quê? Porque você se reduz. É como se você fosse só aquilo. Você é uma pessoa que só faz isso ou faz aquilo. O meio termo aqui, esse equilíbrio, não existe para vocês. Então, é tudo ou nada. É exatamente essa polaridade drástica que vocês adotam. Pai de TDAH, boa noite. Luísa Martins, ela fala assim, é muito cansativo levar mais tempo para fazer as coisas que para as outras pessoas é considerado algo fácil. Luísa, o que acontece, minha querida? Você está no grupo da gente, então esse ponto, quando você fala assim, é muito cansativo, primeiro ponto é você entender que você tem TDAH. Como é o seu TDAH? O que leva uma pessoa a ter TDAH? E qual é o problema, Luísa? Qual é o problema de você levar mais tempo para fazer uma coisa? Aí entra em choque exatamente a questão de você aceitar o seu TDAH, você compreender que a sua maneira de processar as coisas, as informações, a maneira de você agir, pode ser mais lenta. E não tem problema algum, Luísa. Não tem problema algum que você leve mais tempo para fazer as coisas. Se as pessoas estão te apressando, se as pessoas acreditam que
Não, você tem que fazer assim. Não, você não tem que. Você vai fazer da maneira que o seu cérebro funciona e como você funciona. Então, uma vez que você compreenda que você leva mais tempo, seja para estudar, seja para organizar, seja para preparar suas refeições, você precisa fazer as coisas com antecedência. Por quê? Isso já é uma característica sua. Então, você precisa aprender a lidar com esse sintoma do TDAH, que é a questão de fazer as coisas com mais lentidão, levando mais tempo. Então, você precisa antecipar, para que você não se atrase, para que você não se comprometa com outras pessoas. Então, tudo isso que eu estou falando, Luísa, é gerenciável. Mas não queira pautar a sua vida achando que você precisa agradar os outros, que você precisa fazer da maneira que os outros estão te dizendo. Não, você vai fazer da sua maneira, da maneira como você é, da maneira como você consegue fazer. Então, eu sei que é difícil porque as pessoas não têm compreensão, não têm compaixão e elas acabam realmente te atacando. Aí você vai aprender a desenvolver a sua fala, a sua comunicação ser mais assertiva e se posicionar. Sim, eu levo mais tempo para fazer as coisas. Você é mais rápida? Ótimo! Que maravilha que você é rápida. Mas eu não sou rápida. Eu faço no meu tempo. E ponto. É simples assim. Não é tão simples, eu sei. Mas eu estou mostrando para você que realmente você vai trabalhar não só a sua maneira de fazer as coisas, mas a sua comunicação, sendo mais assertiva e se posicionando. Tá bom, minha querida? Beijinho pra você. E quando o trabalho te força a fazer as coisas da forma neurotípica, é a Chá _Toledo. Chá, eu não sei, como eu não sei o seu nome, eu quero que você me traduza mais isso aí, para eu poder entender o que para você é de uma forma neurotípica, ok? Então, gente, é importante, como eu estava falando, quando você enfatiza demais num aspecto de si mesma e descarta o resto, você, digamos, você se reduz a apenas aquele aspecto. Então, é importante ter em mente que você não deve se reduzir a um atributo simplificado ou exagerado. Mudar essa sua visão a respeito de si mesma para uma narrativa mais completa, quer dizer, você vai distender quem você vai descobrir como você é. Você vai entender que você não é tudo ou nada, você tem essa flexibilidade, você vai desenvolver essa flexibilidade para você enxergar os tons de cinza nos quais você vai trabalhar. É um processo, você não vai descobrir isso de uma tacada só. Daí a importância do autoconhecimento é fundamental na vida de vocês. Vocês conhecerem o que é o TDAH, como o seu TDAH funciona e está presente na vida de vocês. Primeiro passo para vocês fazerem essa mudança: pare de tentar se consertar. Então eu quero que vocês me digam aqui, quantas de vocês, ou homens ou mulheres, são extremamente autocríticas? Eu sei que em parte isso tem fundamento, porque vocês sempre viveram e ouviram um discurso direcionado a vocês para que vocês tivessem vergonha da maneira de vocês. Vocês sempre foram criticadas, vocês sempre foram rotuladas, e é bem possível, sim, que vocês tenham vergonha dos seus desafios. Vocês tenham vergonhas de falar, caramba, como a Luísa falou, eu faço as coisas de uma maneira mais devagar do que aquela pessoa que não tem TDAH. E isso você tem vergonha de você ser mais lenta. Eu sei que isso acontece na vida de vocês. E vocês acreditam que não é possível viver bem com o TDAH, a menos que você se conserte. Então, esse é exatamente
o ponto crucial na vida de todos vocês. Vocês quererem, vocês parem de querer se consertar. É parar de querer ser normal. Porque vocês são diferentes, sim, mas isso não quer dizer que seja certo ou errado. Vocês têm uma maneira de proceder, de pensar, de sentir, de agir, que sim, vocês são diferentes. Mas, gente, vocês são maravilhosas. Vocês são maravilhosos porque vocês são são únicos nas suas qualidades, nos seus atributos, nos pontos fortes que vocês têm, e vocês não enxergam porque vocês constantemente focam nas deficiências, nos fracassos e naquilo que vocês ainda não conseguem fazer, ok? Então, por favor, parem de querer se consertar, porque vocês não estão quebrados, vocês não estão mutilados, vocês não têm defeitos. Escrevam isso. Vocês não têm. Eu não tenho defeito. Eu sou diferente? Sim, mas eu não tenho defeito. Eu sou uma pessoa que eu posso ser o que eu sou da maneira que eu sou. Vocês precisam achar o local no mundo para vocês viverem como vocês querem viver. Isso é o mais importante, é essa mensagem que eu sempre quero passar para vocês, que vocês têm direito a viver a vida que vocês querem viver da maneira que vocês são, com os defeitos, com as virtudes, com a maneira diferente de fazerem as coisas. Qual é o problema? Qual é o problema de vocês serem diferentes, de vocês fazerem as coisas de uma maneira diferente? Isso não tem problema algum. Mas vocês precisam entender e internalizar esse pensamento. Eu não tenho defeito. Eu tenho TDAH? Tenho. É real? É. Então vamos aprender a lidar com o TDAH, tá bom? Então, quando eu digo assim, que é parar de se consertar, porque vocês acabam sucumbindo a uma maneira de pensar nada saudável, que é colocando uma condicional. Que vocês falam assim, quando eu me organizar, ou melhorar as minhas habilidades de gerenciamento de tempo, ou eu me tornar mais produtiva, quando eu me tornar mais focada, quando eu não sei o quê, e se, né? Só com aquela condição, aí você vai ser feliz, você vai conseguir realmente se sentir bem no mundo. Não coloque uma condição. Não coloque, vocês vão aprender a gerenciar os sintomas do TDAH que aparece na vida de vocês. Então, vocês investem tanto, todos os dias, tentando gerenciar os seus desafios, que começam a acreditar o quê? Que não é possível ser feliz a menos que você conserte o seu cérebro e os seus sintomas do TDAH. E você é muito mais do que o seu TDAH. Então, quando eu digo que você é muito mais do que o seu TDAH, é vocês entenderem que sim, vocês têm um transtorno, mas o transtorno não define vocês. Não é. Vocês precisam fazer essa separação emocional do que é o TDAH, que realmente é um transtorno neuroquímico, que tem um impacto na vida de vocês, mas a pessoa de vocês não é o TDAH. Vocês não são o TDAH. Não se auto-rotulem. Vocês vão aprender a gerenciar, mas o TDAH não define vocês. Então, as características, os desafios cerebrais que vocês enfrentam, vocês precisam ter em mente, sim, que não tem cura. Vocês acreditarem, com o passar do tempo eu vou melhorar, isso vai sumir. Não, não vai sumir. Quem é predominantemente desatento sempre vai ter a dificuldade em iniciar tarefas, em ser distraído, em gerenciar o tempo, em tomar decisões, talvez em ser mais lento. Então, quando você entende o seu TDAH, quando você entende as suas características,
você vai aprender a gerenciar. Você vai desenvolver estratégias e soluções para a sua vida, porque cada um aqui se manifesta de uma maneira. E quando vocês aprendem a gerenciar, porque vocês vão identificar quando um dos sintomas estiver presente. Quando ele estiver no meio do caminho de vocês e vocês falarem, não, está chegando aqui um sintoma. Então, como eu já sei que isso aqui se apresenta dessa maneira e o meu comportamento é X, eu já sei que eu não posso mais ter esse comportamento. Então, você vai adotar outro tipo de comportamento. Mas vocês vão ter isso para o resto da vida. Só que vocês vão criar uma vida mais funcional porque vocês vão aprender a gerenciar e administrar os sintomas. Não é que vai sumir. Então, tudo exatamente precisa estar interligado. Por isso que é um tratamento multimodal. Você tratar com o medicamento, dar uma chance para realmente ver o efeito que ele faz na vida de vocês, fazer a terapia cognitiva comportamental com uma psicóloga que realmente entenda o que é o TDAH e fazer o trabalho de mudanças de hábitos e comportamentos. Porque se você não mudar os seus hábitos, se você realmente não se abrir para novas perspectivas para a sua vida, implementar essas mudanças que são necessárias, você sempre vai fazer as coisas e vai ter sempre os mesmos resultados, ok? Segundo passo, adote um comportamento onde você reconheça os seus pontos fortes. Isso é muito importante, vocês realmente terem uma visão mais dilatada de quem vocês são. Porque, dependendo, vamos dizer, da idade de vocês, vocês chegaram num ponto da vida que vocês conquistaram coisas, por mais difíceis que elas tenham sido, mas muitos de vocês já conseguiram fazer faculdade, vocês trabalham, então vocês já construíram estratégias, vocês construíram de alguma forma gerenciar, e vocês têm pontos fortes com certeza, mas é o hábito de vocês focarem realmente nos pontos que ficam a desejar, que vocês acham que vocês só vão conseguir ser tal coisa, ser feliz, uma vez que vocês realmente consertem esse ponto que não é tão agradável para vocês. Então, é importante que vocês busquem realmente olhar o que eu faço de bom, o que eu faço que é único, que ninguém faz igual, que só eu tenho essa maneira de fazer e que tem um resultado incrível. Gente, é um processo de autoconhecimento mesmo. Não existe outra maneira de mudar se vocês não voltarem o olhar para dentro de si mesmos. Vocês precisam fazer esse olhar, voltar esse olhar para dentro de vocês, para vocês descobrirem quem vocês são. Oi, Patrícia, chegou atrasada, mas chegou. Não tem problema, Paty. Depois a Juju vai subir para o YouTube. Então, gente, não é fácil mudar, mas se você não mudar a sua abordagem consigo mesma, vai complicar a sua situação. Então, a partir de agora, considere a sua pessoa de uma maneira inteira, onde você reconhece, sim, os seus pontos fortes, além da sua necessidade de gerenciar os seus sintomas. E eu quero que você pense assim, você vai dizer para si mesma, por exemplo, sou capaz de perseguir alguns dos meus sonhos e paixões e melhorar o meu autocuidado. Ou, sou capaz, sim, de fazer essas coisas, mesmo que ainda lute. Então, é dizer assim, Luísa, eu sou capaz de fazer isso, mesmo que eu leve mais tempo. Não tem problema algum. Você vai chegar ao ponto que você quer, você vai realizar aquilo que você deseja, mesmo que você leve mais tempo. Fazendo isso, você estará rompendo com o pensamento prejudicial que vocês sempre adotam, que é o pensamento preto ou branco ou tudo ou nada. O que vai permitir que você avance um pouco mais e forme uma imagem completa de si mesmo. Gente, o passo 3 envolve entender quem você é. Porque muitos de vocês que estão aqui, sejam homens ou mulheres, vocês ainda não se conhecem.
Eu faço muita coisa boa. Na verdade, o lado bom do meu perfeccionismo é esse. Mas minha desorganização não permite que eu possa chegar onde eu quero. E aí é que está, Patrícia, o seu perfeccionismo. Porque com certeza sua mente está colocando uma condição para você chegar aonde você quer chegar. Então é preferível que você avance, dê pequenos passos, conclua esses pequenos passos, porque você vai chegar no todo que você deseja. Mas com certeza o teu perfeccionismo é um grande obstáculo para você avançar. Pensa nisso que eu te falei, Paty, tá bom? Então assim, passo 3, entenda o que você é, quem você é. Com certeza você conhece muito bem, cada um de vocês aí, os desafios que vocês enfrentam relacionados ao TDAH. E, na verdade, vocês se concentraram uma vida inteira neles, exatamente nos desafios, naquilo que vocês não conseguem fazer. Eu ainda não sou boa nisso, é exatamente o que a Patrícia está falando. A minha desorganização não permite que eu possa chegar onde eu quero. Então, é o foco somente nos desafios. Então, desenhar, né, vocês criarem uma imagem autêntica de vocês mesmos, do eu todo, significa o quê? É dar peso igual aos seus pontos fortes e aos sonhos que refletem o quê? Os seus valores. Então, muitas mulheres, muitos homens acabam ficando cegos nessas áreas ou acham muito difícil acessar essas áreas. O que eu quero dizer? Que quando você desenha a roda da sua vida, isso é uma ferramenta de coaching que se chama Roda da Vida, onde essa roda da vida ela está distribuída em várias áreas. Pessoal, financeira, amigos, lazer, trabalho, espiritual. E vocês não conseguem ver essa totalidade. Vocês só focam apenas nos pontos fortes. Então, o conhecer é vocês entenderem, avaliar os pontos fortes que vocês têm, o que você realmente faz bem, que parece vir naturalmente para você, o que você poderia ensinar ou contribuir para os outros, quais habilidades ou talentos que vocês têm, que você desenvolveu ao longo dos anos. Tudo isso faz parte do quê? Os pontos fortes do seu TDAH. Outro tipo de avaliação, os desafios que vocês enfrentam relacionados ao TDAH. Quais são os sintomas de TDAH que são mais desafiadores? Descreva quais são os problemas que você enfrenta na vida cotidiana para você avançar por causa desses desafios. Como o TDAH aparece na sua vida mesmo com o tratamento. E a outra parte é vocês avaliarem quais são os seus atributos pessoais. O que faz você ser você? Como é que você reage aos altos e baixos da vida quando você está no seu melhor momento? O que perdura dentro de você, que faz a diferença para você? O que você mais aprecia em si mesma? Entendeu? Tudo isso são instrumentos, são ferramentas, são perguntas que vocês precisam fazer para vocês mesmas, para vocês se descobrirem, para vocês entenderem quem é essa pessoa, como é que vocês vão trabalhar exatamente com todas essas características. Então, assim, como é que vocês se descreveriam como um personagem de livro? Como é que vocês fariam uma narrativa a respeito de si mesmas? Que qualidades especiais você sempre teve que ainda possui? Você é uma pessoa perseverante, você tem um grande senso de humor, você é muito generosa, você é muito altruísta, você é muito empática com as pessoas, você tem uma capacidade de gerenciar conflitos, você é uma pessoa que pensa rápido no momento em que existe aquele momento de pensar rápido, você tem presença de espírito. Então, quando vocês entendem quem vocês são, vocês vão buscar os valores que são importantes para vocês viverem a vida que vocês querem viver. Quais são as necessidades que vocês têm. Tudo isso faz parte de vocês construírem a vida que vocês desejam, alinhada ao TDAH. Entendeu? Passo 4.
siga o seu próprio norte, que é exatamente definir quais são os valores. E quando eu falo valores, gente, é muito comum, isso eu li, eu já estou acabando a live, já estou preocupada em falar o quinto passo. Quando a gente fala de valores, é vocês entenderem o que é importante para vocês, o que é mais importante para vocês. É a família, é o trabalho, o que vocês, é você ser honesta com você estar num trabalho que realmente seja apaixonante para você. E isso para vocês fazerem algo que vocês amam, é fundamental na vida de vocês. Porque vocês amando aquilo que vocês fazem, vocês liberam dopamina constantemente no cérebro de vocês. Então, lógico que os desafios se tornam muito menores e os sintomas do TDAH eles não ficam tão exacerbados na vida de vocês quando vocês se cercam das pessoas que vocês amam, do ambiente de trabalho que vocês amam, vocês não chutam um balde. Então, isso é muito importante na vida de vocês. Vocês descobrirem os valores. O que é importante para mim? O que é importante para você? O que faz você ficar feliz? E que faz com que você queira realmente avançar? Porque você estiver realmente fazendo algo que você não ama, é muito complicado. É muito complicado. TDAH afeta de alguma forma a questão de conseguir alimentar relacionamentos? Digo, cultivar amizades, por exemplo. Luana, com certeza, com certeza. Existe uma comorbidade na pessoa com TDAH que se chama disforia sensitiva à rejeição. E isso realmente cria um impedimento para as pessoas se relacionarem, porque elas se tornam muito sensíveis a críticas, às rejeições. Então ela acaba se isolando, ela acaba saindo de cena para evitar o contato com as pessoas. Então isso é uma coisa que é muito comum realmente na pessoa. A Carolzinha, gente, ela é psicóloga e ela tem déficit de atenção e ela com certeza vai dar um bom conselho aqui pra gente. Obrigada, meu amor. Saudade de você, Carol. Saudade de você. Então, gente, o quinto passo e último. Escreva a sua declaração de missão pessoal. Pergunte a si mesma as seguintes questões. Use respostas honestas para compilar o seu guia pessoal e começar a viver de acordo com os seus valores e pontos fortes. O que é mais significativo para você? O que você representa? O que você deseja que a sua vida seja? Quais são os seus valores fundamentais? O que você quer que as pessoas saibam sobre você? Quando você olha para trás, o que você gostaria de dizer sobre si mesma? Responda essas perguntas com toda sinceridade. Você pode escrever os seus valores e a sua declaração de missão em um quadro e deixar perto da sua mesa, no celular, carregar na carteira. Escrever faz com que você reforce aquilo que você deseja para a sua vida. E você vai lembrar, de fato, quem você é. Ok? Meninas e meninos, minhas TDAHzinhas e os meus novos TDAHzinhos. Eu espero que vocês tenham gostado desta live, que vocês tenham tido grandes insights, que vocês tenham tido grandes descobertas sobre o que fazer, como fazer, quando fazer. O importante nisso tudo é lembrar que o TDAH não define vocês, e muito menos os sintomas. Vocês têm TDAH, mas o TDAH não define vocês. Então, sejam felizes como vocês são, únicos, únicas, maravilhosas e maravilhosos. Amo vocês, que vocês tenham um final de noite maravilhoso e se quiserem assistir a live, depois a Juju coloca lá no YouTube. Beijo, meus amores, se cuidem, usem máscara, lavem as mãos e fiquem em casa. Beijo para vocês e muito obrigada pela presença de vocês.
Beijo, Carol. Beijo, Peterson. Beijo, Luísa. Muito obrigada por todos vocês.